Então vamos começar o nosso devocional de hoje. Você que está aí com a sua Bíblia do lado, já abra comigo em Efésios capítulo 4. Nós leremos os versículos 1 até o versículo 16, ok? Então, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 16. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta maravilhosa que contém muito conteúdo teológico, é uma carta que contém muita instrução para a igreja e nós temos aqui uma instrução especial na questão no que tange, né, a salvação. Então Paulo se preocupou com essa instrução dentro da igreja. A igreja de Éfeso, ela cresceu juntamente com a cidade. A cidade era uma das cidades mais importantes daquela época, já que ela era uma cidade portuária e ela fazia o escoamento de toda a produção industrial, né, manufatura daquela época, da Ásia Menor para a Europa. Então a cidade de Éfeso ficava num ponto muito estratégico ali da Ásia Menor e essa cidade cresceu bastante. Nessa cidade havia um templo, o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo muito grande, todo em mármore e ouro, e esse templo atraía pessoas do mundo inteiro para ver toda a majestade, toda a majestade daquele templo. Era um templo muito bonito, era maior do que o Partenon lá em Atenas, então tinha uma estrutura religiosa e o turismo religioso era muito forte ali naquela região. E Éfeso veio a passar por uma grande transformação. E nós entendemos que foi a vida de Paulo, que ficou por ali cerca de 2 anos e meio a 3 anos, durante esse tempo pregando, ensinando na escola de um certo cidadão chamado Tirano. E esse impacto do evangelho na cidade de Éfeso foi tão grande que a igreja cresceu de tal forma que superou Jerusalém. Mais tarde, o apóstolo João foi para a cidade de Éfeso. Nós bem sabemos por meio das cartas que quando Paulo sai de Éfeso, na terceira viagem missionária, ele vai para a Europa, chega em Atenas, chega na Macedônia, ele manda Timóteo ficar em Éfeso. Ou seja, Paulo estabeleceu ali uma liderança, mas a igreja cresceu de tal forma que ele precisou mandar Timóteo para continuar ali. O Timóteo, um homem de confiança, pessoa muito próxima a Paulo. Timóteo fica em Éfeso para pastorear essa igreja. Essa igreja continua crescendo, de forma que mais tarde venha a ser maior do que a igreja em Jerusalém. Os apóstolos, vários foram martirizados nessa época e João foi o que mais viveu até aproximadamente o ano 100 da era cristã. João, mais tarde, ele vai para a igreja de Éfeso e constitui ali o seu ministério. Afinal, a igreja de Éfeso já tinha se tornado a maior igreja de todo o mundo antigo. Quando João vai para Éfeso, ele tem a responsabilidade de cuidar da mãe de Jesus, a Dona Maria. Então ficou sob os cuidados de João. Nessa época, nós bem sabemos que Maria morreu já idosa e João foi um dos que cuidou, né, da mãe de Jesus, da Maria, nessa época. Então a igreja de Éfeso, ela cresceu de tal forma que ela começou a implantar igrejas ao redor. E por isso que nós temos as cartas, né, às 7 igrejas lá no Apocalipse, são cartas destinadas à igreja de Éfeso, que era a igreja mãe. Nós percebemos isso porque é a primeira igreja a qual a carta é destinada, e depois as igrejas que ficavam ao redor, muito provavelmente as igrejas que Éfeso plantou.
Éfeso começou a crescer e começou a plantar igrejas nas cidades ao redor. E nós vemos aí a ação de Deus em tudo isso, movendo as pessoas, movendo também a liderança da igreja, saindo de Jerusalém e agora vivendo em Éfeso. Nós temos esse crescimento da igreja, esse contexto da igreja, e nós apresentamos por meio aqui do início da carta aos Efésios toda a doutrina da salvação. Paulo fala sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais no capítulo 1, e depois ele vai falar no capítulo 2 de como essa salvação é de graça e ela deve ser aplicada, como que ela deve ser aplicada nas nossas vidas e também na vida dos efésios, claro, né? No capítulo 3, Paulo fala da sua apostolicidade, e nós vimos no nosso último estudo uma oração que Paulo fez para os efésios, em prol dos efésios, uma oração ousada, uma oração que mexe com as estruturas dos céus e faz com que também eles experimentem uma grandiosidade, o superlativo de Deus, a plenitude de Deus nas suas vidas. E nós compartilhamos esse estudo, né, dizendo que seria a oração mais ousada que nós faríamos em nossas vidas. Imagine que nós temos um oceano à nossa frente e nós estamos nos contentando apenas em molhar o nosso pezinho aqui nas águas, né? Então Deus é um oceano e nós podemos experimentar muito mais de Deus do que ficar somente com a água ali no pezinho. É isso que eu quero incentivar, que todos nós, né, não somente vocês, mas eu também, que todos nós possamos experimentar essa grandiosidade de Deus, essa plenitude de Deus em tudo que nós fizermos, de forma que a gente nade nesse oceano da graça de Deus, nesse oceano que é o próprio Deus. Vamos lá, vamos ler então o capítulo 4, versículo 1, que começa a parte prática do livro de Efésios. Nós temos até o finalzinho do capítulo 3 a teoria, e agora nós vamos para a forma prática de como a igreja deve andar. Já que nós entendemos a doutrina da salvação, como funciona a questão da salvação, agora nós vamos entender como isso vai provocar um efeito nas nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 1: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra, ou às regiões mais baixas à terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes,
Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Maravilha, meus irmãos. Vamos aqui fazer uma pausa para que possamos entender e compreender as profundezas da Bíblia aqui nesse texto, que contém uma passagem super difícil para nós obtermos a compreensão completa aqui, né? Mas nós vamos nos aprofundar devagar aqui, nós vamos chegar lá. Irmãos, o grande tema aqui do início do capítulo 4 é a unidade. Nós percebemos isso porque ele fala sobre unidade várias vezes. Nós vemos também Paulo apresentando a unidade de forma que nós conseguimos observar a doutrina da Trindade aqui. Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, ela é revelada nas Escrituras por meio de vários versículos. E aqui nos versículos 4, 5 e 6 nós temos a Trindade muito bem representada. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então aqui nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos chama, aquele que atua em nós, nos chamando, nos aproximando de Deus. Nós temos aqui no versículo 5, há um só Senhor. Aqui, Senhor, revelando a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, há um só Senhor, há um só Cristo, que é uma só fé, um só batismo, né? Então há um Cristo, uma só fé, um só batismo. E depois nós temos um só um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aqui nós vemos a Deus, né? Então nós temos a Trindade sendo revelada aqui nesse grande assunto que é a unidade. Mas nós temos, irmãos, uma grande diversidade, né? Nós temos a unidade de forma diversa aqui, né? Nós não temos uma uniformidade, né? E isso a gente precisa entender muito bem a diferença entre uniformidade e unidade. Uniformidade é como se fossem todas as pessoas iguais, fazendo a mesma coisa, com o mesmo dom, fazendo ali como se estivessem todos apertando o mesmo parafuso. Isso é uniformidade. Aqui nós temos unidade. É como se fosse uma linha de montagem onde todos entendem o seu devido papel na produção, e lá no final o produto da unidade é um produto lindo, é um produto maravilhoso, é um produto pronto, completo. Por quê? Todos entendem o seu papel na linha de montagem, mas lá na frente o produto é algo muito bom. E nós temos alguns conselhos muito práticos aqui para entendermos como nós conseguimos manter a unidade. Afinal, irmãos, manter a unidade é um negócio muito difícil. A unidade é um milagre. Eu costumo dizer isso, né? Que manter a unidade é um milagre. Como que Deus consegue fazer com que na igreja a gente se mantenha unido, debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma organização, pessoas com pensamentos tão distintos, tão diferentes? Pense no casamento, por exemplo. Casamento é outro milagre de Deus. Casamento são duas pessoas completamente diferentes, homem, mulher, e pensam de forma diferente, tiveram estímulos diferentes, bagagens emocionais diferentes, foram educados de forma diferente, e de repente no casamento eles precisam se unir e viverem debaixo do mesmo teto. Então essa unidade é um milagre. É um milagre, é praticamente impossível você conseguir se manter unido a alguém que pensa completamente diferente de você. E essa maravilha desse milagre é expresso aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, mas ele dá algumas instruções de como nós conseguimos manter essa unidade. E ele diz assim: sejam
completamente humildes e dóceis. E aqui está o segredo da unidade. Então são 3 aqui, tá? Olha só, humildes, dóceis e pacientes, né? Então, humildade, para se manter unido com alguém, é preciso humildade, é preciso mansidão, né? Ou ser uma pessoa dócil, é preciso muita mansidão, é preciso também ser muito paciente. Irmãos, nós não vamos conseguir manter a unidade em qualquer ambiente que seja no casamento, seja na amizade, seja num relacionamento dentro da igreja. Nos relacionamentos nós não vamos conseguir se nós não tivermos humildade, se nós não formos dóceis, se nós não formos mansos, se nós não conseguirmos ser pacientes uns com os outros. E aí a vírgula, né? Suportando uns aos outros com amor. Nós precisamos suportar uns aos outros. Chega uma fase da nossa vida, ou do relacionamento, que a outra pessoa se torna insuportável. Eu não experimentei isso, tá, gente? Né? Então, mas nesse momento, nós precisamos entender que nós precisamos suportar uns aos outros. Suportar é, então, você aguentar. É você... não dar lugar à ira, não dar vazão à ira. Suporte, né? Por quê? Porque é assim que nós vamos manter a unidade, com humildade, com docilidade, né? Sendo mansidão e sendo paciente, suportando uns aos outros. Dentro do casamento a gente precisa ser muito paciente, a gente precisa ser muito humilde e a gente precisa ser muito manso. Afinal, qualquer estouro que você der, com certeza vai provocar um grande estrago no seu relacionamento. Então, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mais uma indicação aqui, mais uma instrução muito clara de como nós conseguimos manter a unidade, fazendo esforço, ou seja, é um esforço consciente. Não adianta, irmãos, não adianta você querer manter a unidade sem ter um esforço consciente, sem manter um esforço mental diligente para que essa unidade aconteça, mantendo o vínculo da paz, né? Então a paz é aquilo que nos une, é aquilo que vai, como se fosse um grampeador, né? Numa folha assim, você grampeia as folhas assim, né? E aí o grampeador, né? O grampo, ele vai unir essas folhas e esse grampo chama-se paz. No Novo Testamento nós entendemos que a paz excede não só aquela paz que nós temos interiormente, mas a paz aqui significa aquela paz que é pregada, aquelas pessoas que são os pacificadores, né? Aqueles que vão além de viver uma paz interior, mas eles promovem a paz também às outras pessoas. Então nós temos aqui as instruções práticas de como nós devemos manter a nossa unidade dentro da igreja, dentro de qualquer organização, seja no casamento, seja um relacionamento de amizade, nós temos que manter segundo essas instruções. E nós temos aqui um texto bem difícil de interpretar, né, que é a partir do versículo 7, que diz que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que é dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aqui tem um sobe e desce aqui que parece confundir um pouco a nossa cabeça, né? Mas é importante nós entendermos que esse texto, citado pelo apóstolo Paulo, o texto de Salmos, capítulo 68, versículo 18, ele faz referência a uma linguagem bélica que naquela época as pessoas, os escravos, eram trazidos como despojos de guerra. Então eles eram trazidos e distribuídos ali para o povo como despojos, né? Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que na unidade, quando a igreja experimenta essa unidade, Cristo
de semelhante forma na forma bélica, ele vai até as profundezas da terra, e aqui pode ser interpretado como de duas formas, né? Como ele sai do céu e vem à terra, às regiões mais baixas da terra, ou seja, ele desce lá do céu e vem aqui para a terra, onde nós habitamos, e ele entrega dons. E como despojo de guerra, como vitória, como triunfo que ele conquistou aqui na terra, ele distribui dons a todos os homens, à sua igreja. Tá? Então essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação que tem essa abertura aqui no texto é que ele foi até o lugar dos mortos. Ele não desceu somente à terra, mas ele desceu também ao lugar dos mortos, lá quando tem lá em 1 de Pedro, né, uma pregação de Cristo para o Satanás, né, entre a sua morte e a sua ressurreição, e nesse momento então ele, como despojos de guerra, ele retorna à terra e distribui todos os dons aos homens. Essas duas interpretações são válidas, né? Nós não temos uma fixa aqui, né? O texto abre esse precedente para essas duas interpretações, mas eu acredito que esse texto está falando principalmente da primeira interpretação, né? Que Jesus Cristo, ele desce à terra, e quando ele vem à terra, ele distribui como se fosse um despojo de guerra, né? Quando ele vem à terra é um sinal de vitória, ele abre mão da sua divindade vindo à terra, e como despojo de guerra, que ele venceu a Satanás lá na cruz, ele distribui dons à igreja, e esses dons servem para um propósito. Eles servem para manter a unidade da igreja, embora os dons revelem uma diversidade muito grande, tá certo? Então vamos lá. Ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nós temos aqui pelo menos 4 divisões, afinal os estudiosos acreditam que pastor e mestre é a mesma coisa, né? O pastor e o dom de pastoreio e o dom de mestre andam em conjunto, já que o pastor, ele precisa saber ensinar, ele precisa ter esse dom junto com o dom de cuidado. O dom de cuidado é um, o dom de mestre é outro, mas aqui ele une esses dois dons, afinal, para manter a unidade da igreja, precisa que esses dois dons estejam juntos, estejam concatenados na mesma pessoa, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja mantida unida. Certo? Nós temos aqui apóstolos, e aí muita gente usa esse texto como referência para justificar a apostolicidade moderna. Nós não temos mais apóstolos modernos, como alguns que querem se apresentar, querem se auto-apresentar, né? Diga-se de passagem. E os apóstolos daquela época, fazendo referência aos apóstolos daquela época, eles eram testemunhas da ressurreição de Cristo. Esse era o critério para ser um apóstolo naquela época. Então, se nós tivermos aqui uma experiência atual, moderna, em que a pessoa testemunhou a ressurreição de Cristo, então nós podemos aceitá-la como um apóstolo moderno. Já que nós não temos, nós entendemos que esse apóstolo aqui, ele também pode denotar o sentido de um missionário pioneiro, né? Enviado com uma missão para um lugar onde não há a pregação do evangelho ainda. Então, um apóstolo, ele é enviado com uma missão para um lugar pioneiro, e isso nos dá essa abertura para a interpretação também, tá? Então, algumas seriam missionário hoje em dia, né? Então, existem alguns que são missionários, outros que são profetas, nos dois sentidos da palavra, aquele que profetiza coisas do futuro e aquele que profetiza também a pregação da palavra de Deus. Outros para evangelistas. Evangelistas são aqueles que evangelizam as pessoas, né? Um dom específico, afinal há
uma grande demanda de pessoas, o reino ainda está pequeno, né? O reino pode ser engrandecido ainda mais, e tem pessoas com esse dom específico de evangelizar, de ir pregar, e enfim, de chegar nas pessoas com uma abertura muito maior, e tem os pastores e mestres. E esses pastores e mestres, eles recebem a tarefa principal de preparar e equipar e aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, né? Então, o pastor e o mestre, pastores e mestres, recebem essa tarefa como se fosse um técnico de futebol que vai equipando o time, que vai ajuntando os dons, vendo aonde cada um é bom em cada função, né? Cada um recebeu dons diferentes, e o técnico ele vai vendo o dom de cada um, o talento de cada um, e vai distribuindo dentro da equipe para que todos tenham um exercício assim exímio, né? Que eles sejam bom naquela função a qual ele recebeu o dom, né? E o dom nada mais é do que um talento, que são talentos potencializados pelo Espírito Santo. Então imagine que você recebeu um talento, você tem um talento especial, e aí esse talento é potencializado pelo Espírito Santo, e é isso que é um dom, né? Então entra o Espírito Santo na sua vida, e esse talento que você tinha agora é potencializado exponencialmente. Para quê? Né? Para que servem os dons dentro da igreja? Os dons servem para a edificação da própria igreja, para equipar a igreja, para preparar os santos, para que todos cheguem à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, os dons, eles precisam ser usados, especialmente esse dom de pastor e mestre, ele precisa ser usado para equipar a igreja, para equipar os santos, para aperfeiçoar os santos. Essa palavra aperfeiçoar no grego é katarte, né? Tem um sentido assim muito mais profundo, né? Que é como se fosse um médico que estivesse colocando o braço da pessoa no lugar, né? Então, imagine que nós somos um corpo, nós somos um corpo onde o cabeça é Cristo, e aí vem esse aperfeiçoamento por meio da ação, do exercício dos dons, vem as pessoas, né, e começam a colocar o braço no seu devido lugar, a perna no seu devido lugar, os órgãos nos seus devidos lugares, como se fosse um médico que estivesse fazendo ali uma cirurgia, colocando todas as coisas no seu devido lugar para que o corpo funcione corretamente. E é assim que funciona a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo deve funcionar como um corpo onde todas as coisas no seu devido lugar vai conduzir o corpo ao sucesso, vai conduzir a Igreja à unidade, né? E para que não sejam mais como crianças levadas de lá para cá, levadas por qualquer vento de doutrina. Então todo o ensino é importante dentro da igreja, e a função do pastor e mestre é aplicar esse ensino na vida da igreja, para que a igreja não seja levada daqui para lá, não seja como criança. E quando nós chegamos à maturidade, a maturidade só vem com o exercício dos dons. Aquele que não exerce os seus dons, aquele que recebe um talento e não exerce esse talento, o seu dom na igreja, ele é como criança, ele é imaturo, ele é egoísta. E é assim mesmo, né? A criança quando ela é pequena, ela só sabe falar assim, né? É meu, né? Então a primeira coisa que a criança aprende a falar é meu, né? Aí a mãe fala, ai que bonitinho, tá falando, é mãe, né? Muitas vezes não é mãe, é meu. Tá falando, é que essa natureza pecaminosa que nasce com o homem, infelizmente, vai fazendo com que a criança se torne egoísta, e isso precisa ser trabalhado na vida da criança, certo? E
e ser tratado de forma que a criança passe a olhar para o próximo de forma mais altruísta. E o egoísmo é então você não exercer esse dom que você recebeu para a edificação da igreja, para que todos cheguem à maturidade. Está aí o ensino de hoje, está aí a grande lição de hoje, que nós devemos usar os nossos dons, os nossos talentos para engrandecer o reino de Deus, para que todos cheguem à medida da plenitude de Cristo. O nosso alvo é Cristo, né? Que o nosso corpo ele precisa ser ajustado, todas as juntas precisam estar no seu lugar, o braço no seu devido lugar, o pé no seu devido lugar, né? Se a mão estiver no lugar do pé, vai ser uma aberração, vai ser algo diferente, né? Não vai ser corpo, vai ser um ET, né? Então nós não queremos isso dentro do corpo de Cristo, nós queremos que todas as coisas funcionem corretamente. E o pastor ele tem essa função de ver os dons, de fazer o teste de dons com cada um, fazer esse levantamento, esse elencar dos dons para que a gente consiga uma aplicação melhor de cada um nos seus dons e talentos. Irmãos, glória a Deus por esse estudo, que nós possamos então entender o verdadeiro valor da unidade do Espírito, a unidade da igreja e exercer os nossos dons e talentos conforme a vontade do Senhor para a edificação do corpo de Cristo, para que nós cheguemos à maturidade. Se nós exercermos mais os nossos dons, mais maduros nós seremos, porque nós vamos olhar para o outro, mais para o outro e menos para nós mesmos. Amém? Que o dia de hoje seja uma grande oportunidade de você exercer os seus dons, os seus talentos. E no dia de hoje, o Espírito Santo promoverá uma grande transformação na sua vida, na sua mente, entendendo que há uma oportunidade de exercer os seus dons, os seus talentos para a glória do Senhor, levando a unidade da igreja. Afinal, nós temos diferentes dons, diferentes denominações, diferentes igrejas, até mesmo dentro da denominação, e nós podemos exercer esses dons de forma que a igreja como um todo seja edificada, seja unida, e todas as pessoas, né, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar para que hoje nós experimentemos essas oportunidades de praticar os nossos dons e talentos. Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje, obrigado pela sua palavra que nos enche, obrigado pela sua palavra que nos alimenta espiritualmente. Nós precisamos desse alimento para as nossas almas e eu peço a Deus que o Senhor abençoe a vida de cada um, abençoe, ó Deus, as nossas vidas, para que nós tenhamos oportunidades hoje de manifestar os dons, a sua graça salvífica nas nossas vidas, de forma que alcance outras pessoas, que possamos altruisticamente, né, olhar mais para os outros e menos para nós mesmos, e assim nós possamos exercer os dons que o Senhor nos deu, de forma a chegar à maturidade que o Senhor deseja que nós tenhamos, que nós possamos praticar toda essa palavra nas nossas vidas e possamos viver em unidade junto com os nossos irmãos, sendo pessoas humildes, dóceis e pacientes uns com os outros, suportando uns aos outros, de forma que a sua igreja se mantenha unida, os casamentos se mantenham unidos e nossos relacionamentos sejam fortalecidos pelo vínculo da paz. Quero abençoar o nosso dia, que seja um dia consagrado ao Senhor, abençoado em todos os aspectos. Nós oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Amanhã às 6h30 nós vamos continuar falando da forma como que a igreja deve andar. Nós vamos continuar estudando aqui Efésios capítulo 4. É um texto muito rico, é um texto que tem uma infinidade de instrução para a igreja. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe as oportunidades que você terá hoje de colocar os seus dons em prática e você possa experimentar a plenitude de Deus em tudo que você fizer. Amém? Deus abençoe a todos, um ótimo dia,
tamo junto, compartilhe com seus amigos, compartilhe também esse vídeo lá no YouTube, para que todos possam ter esse ensino da palavra de Deus e nós possamos chegar à unidade da fé em todos os sentidos. Abraço, tamo junto, até mais.